papel da TI, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Interoperabilidade, Érico Teodorovitz, representa a Mozo e Nova HC, e logo na sequência Eduardo Paranhos, da ABS e LIS Brasil. Então, por favor. Se você quiser. Obrigado. Obrigado, bem? Você quer estar aqui? Aí você preferir falar? Acho que eu prefiro falar. Bom dia a todos. Obrigado aí por uma terça-feira aí perto do horário de almoço, né? Todo mundo ainda prestigiando aqui algumas informações que eu pretendo trazer. Meu nome é Érico Teodorovitz, eu sou CEO da Mozo. A Mozo é a operadora do Hub Nova HC, que é o Hub de inovação em saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Quem conhece aqui já esteve no Hub, aqui no Hub Nova HC, aqui dentro do HC? Pouca gente, né? A gente tem 1.000 metros quadrados, que são 2 andares aqui, com 48 startups, craniano, desenvolvendo soluções para a saúde todos os dias. E fica aqui o meu convite para que, se vocês tiverem um tempo depois aqui do encontro de vocês, estão todos convidados lá a conhecer o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Hub Nova HC. Eu ouvi muita gente falando sobre diagnósticos, testes, dados, e eu não sou nenhum doutor na área, eu acho que os doutores são os senhores, mas eu vou tentar trazer para os senhores um pouquinho da minha visão, ver se eu consigo trazer a visão que eu vejo nas startups, as dificuldades que elas têm no dia a dia, e aplicar talvez um pouco na realidade do nosso ecossistema de diagnósticos. Essa é uma selfie. Pela câmera fotográfica vocês podem perceber a minha idade, né? Eu gostaria de provocar vocês porque a gente tem uma tendência, quando a gente fala em inovação, e isso é próprio do desenvolvimento da própria inovação, nós sempre focarmos no core business do que nós estamos desenvolvendo. Isso faz com que as diversas tecnologias que permeiam um determinado ecossistema, elas acabem sendo desenvolvidas muitas vezes de forma estanque, né? Então, eu gostaria de fazer uma provocação inicial e ver se a gente consegue provar essa máxima aqui no final. Se no final a gente chega a um acordo em relação a isso, de que o diagnóstico do futuro não será apenas um exame mais preciso, mas será uma rede inteligente de cuidado, né? Quando a gente pega esses 3 pilares que estão colocados aqui, que é a tecnologia da informação e a internet das coisas, junto com a IA e a interoperabilidade, não tem como a gente não pensar algo diferente disso, tá? Então, a gente tem dados que podem colaborar numa decisão, que precisam impactar em um cuidado, e esse cuidado, então, vai ter um impacto social. O que eu quero provocar vocês é a gente subir um degrau, sair um pouquinho do exame técnico, porque eu não tenho condições de falar isso, debater esses exames, as novas tecnologias de diagnóstico, vocês são os doutores, mas vamos olhar um pouquinho o ecossistema e entender onde toda essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo ela vai estar inserida no futuro, né? A provocação inicial, então, o problema não é apenas diagnosticar melhor, mas é fazer um sistema agir melhor a partir de um diagnóstico. Detectar antes é importante. Detectar depois, muitas vezes, dependendo da doença, é o caso que nós estejamos acompanhando, não faz mais sentido, né? Interpretar corretamente também é essencial, ou seja, você, com o dado que foi gerado, conseguir fazer uma interpretação correta para você conseguir agir no momento certo, que é efetivamente o que gera valor,
Mas conectar tudo isso é o grande desafio, né? São as perguntas tipo assim, não, poxa, a gente tem tantas tecnologias aí acontecendo, né? E tudo ao mesmo tempo e junto, que a gente precisa fazer, às vezes, parar os nossos dias para vir aqui e conseguir conversar sobre o que está acontecendo, né? Talvez não devesse ser assim, né? Talvez se nós tivéssemos uma trilha que nós conseguíssemos incorporar as tecnologias diretamente na trilha dos pacientes, todos nós estaríamos atualizados automaticamente quando nós estivéssemos navegando os pacientes nessas trilhas, né? Então, o diagnóstico sem uma ação coordenada é uma informação desperdiçada e muitas vezes pode ser uma vida desperdiçada também. A tríade estratégica, então, que eu venho propor para a nossa reflexão aqui é o IoT, o IoT, né? Ele capta, e quando eu falo IoT, é o microscópio, é um wearable, é uma máquina que vocês têm que está gerando dados, tá, tipagem sanguínea, e por aí, tudo isso é IoT, é a internet das coisas, né? Ou seja, como que eu faço para coletar dados, extrair dados do mundo real para jogar para dentro do mundo virtual, né? E processá-los, né? A IA, ela vai interpretar e ela só tem utilidade quando ela tem dados, e quando ela tem dados corretos, que se diga-se de passagem, então tem uma máxima, vocês me permitam, eu vou falar em inglês, porque em inglês não fica tão feio, né? Mas cheat in, cheat out. Se a gente não tiver qualidade de dados na entrada, a gente não vai ter qualidade de dados na saída. Tá? E a interoperabilidade, eu venho aqui propor para vocês como algo que aciona todo este ecossistema. Tá? Então, a gente tem a tecnologia da informação, novamente, capturando sinais, eventos, imagens e parâmetros contínuos. A IA identificando padrões, é para isso que ela serve, é isso que ela tem uma capacidade de processamento que a gente não tem. Quer dizer, deixa eu reformular. A gente processa muito mais que a IA. Né? Mas, focado, a IA ela consegue analisar, encontrar padrões de uma maneira muito mais rápida. Riscos, anomalias e probabilidades, e calcular probabilidades. E a interoperabilidade, então, ela vem para entregar a informação certa para a pessoa certa no momento certo. Sem o IoT, a IA ela perde os sinais, ela não tem dados para processar. Sem a IA, os dados viram ruído. Uma coisa é dado, outra coisa é informação, né? Dados são aquelas tabelas de Excel que a gente vê as colunas. Informação, o que a gente extrai dessas informações? E sem a interoperabilidade, a inteligência ela perde propósito. A interoperabilidade ela vem como se fosse uma argamassa aí para juntar todos esses tijolinhos, né? E eu queria começar a mostrar alguns exemplos práticos para vocês, né? Em 2015, o mundo ele passou por um limiar, por um ponto de inflexão, quase que, se não fosse uma tecnologia de litografia de chips ter sido evoluída através de uma máquina de uma empresa que se chama ASML, hoje nós não teríamos o benefício do ChatGPT que todo mundo gosta, a gente não teria um algoritmo lá na Netflix dizendo os programas que a gente gosta também. Por quê? Porque em 2015... a litografia, como nós conhecíamos, ela chegou no limite de impressão de padrões, de chips em wafers de silício. Então, a gente não conseguia mais dobrar a capacidade de processamento a cada determinado tempo. Foi preciso juntar uma série de tecnologias para que nós conseguíssemos resolver esse problema. Ou seja, a IA moderna, hoje, como nós conhecemos, ChatGPT, Anthropic, Claude, Grok, ela só aconteceu porque lá em 2015 nós tivemos um trabalho de base que resolveu um problema e deu condições, deu infraestrutura para que a inteligência artificial funcionasse. Eu tenho um paralelo na minha vida sobre isso também, que quando eu tive um acidente, se eu não tivesse me preocupado em ficar respirando, os meus filhos não existiriam hoje, né? São as consequências. E foi assim, em 2015, a gente passou por esse momento de inflexão na história. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes uma revolução visível, ela tem por baixo uma revolução invisível. Eu sugiro a vocês procurarem vídeos no YouTube, assim, tecnologia, litografia ASML. Não dá para acreditar que o ser humano foi capaz de criar uma máquina que
tem um gotejador que goteja 50 mil nanogotículas por segundo. 50 mil nanogotículas por segundo. E tem um laser guiado por espelhos que acerta cada uma dessas microgotículas sem errar uma. E eles são direcionados por espelhos, que, para você ter uma ideia, esse espelho ele tem a capacidade de guiar um laser que seria capaz de acertar uma moeda na Lua. Então, você colocaria uma moeda de 10 centavos na Lua e esse espelho ele conseguiria... Ele é tão preciso que ele consegue guiar o laser para acertar essa moeda na Lua. É isso que a gente está falando dentro de uma máquina do tamanho dessa sala aqui, que custa 400 milhões de dólares. E que hoje imprime todos os chips que existem dentro dos computadores, dos celulares que a gente usa. Qual é a lição? Né? Os grandes saltos eles não vêm apenas de uma tecnologia principal, às vezes vêm de tecnologias habilitadoras que a gente fala. Né? Então, transportando aqui para o nosso mundo, né? A IA precisa de dados, algoritmos, chips, nuvem, energia, semicondutores, que é o caso dos chips, arquitetura computacional, escala industrial, porque senão, se ficar dentro de um laboratório também não tem o impacto na sociedade que a gente espera. E os diagnósticos inovadores? Eles precisarão de quê? De sensores, de dados clínicos, de IA para detectar padrões, integração, governança, fluxo assistencial. Né? Eu, pelo menos, cheguei aqui e não vi ninguém falando de fluxo assistencial. Né? Modelos de cuidado. É isso, gente. Tudo que a gente faz aqui, todas as empresas que estão aqui, é aqui. Ó. A gente quer chegar ali. Aqui, né? Modelo de cuidado, fluxo assistencial. A gente quer impactar a vida do paciente lá no final. E assim como a IA, então, precisou desses chips, o diagnóstico inovador precisará de interoperabilidade para gerar impacto, porque é ela que vai levar toda essa tecnologia para impactar lá na jornada do paciente. Paralelo com genômica, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada e se eu estiver mentindo, me corrija, viu, professora? A senhora já me puxa a orelha muitas vezes, então, se eu estiver falando besteira, a senhora fala. Sequenciar ficou mais fácil, transformar em cuidado ainda é o desafio. Né? Então, o que ela nos ensina? Né? Que o exame ele gera o dado, a bioinformática ela gera a interpretação, a gente vai atrás, a gente quebra a cabeça com bancos de dados, e aí assim, a inteligência artificial tem evoluído muito. Eu convido todos vocês depois, quando tiverem tempo, marcar uma horinha para conhecer o núcleo de inteligência artificial aplicada que a gente fundou dentro do Hub Nova HC. E a gente hoje está gerando análise de bioinformática e está reduzindo pesquisas de bioinformática de 2 a 3 anos em 7 dias. A gente fez um teste, só para vocês entenderem, a gente pegou os dados de uma determinada pesquisa e cortou os dados da pesquisa em 2017 e pediu para esse modelo de inteligência artificial que nós estruturamos para falar assim, ó, projete o futuro até 2025. A gente já sabia o que tinha acontecido com a pesquisa. E ela acertou 40% das hipóteses seguintes. Então, a gente conseguiu 40% de acerto no que iria acontecer no futuro. Tá? A IA ela pode apoiar a classificação de variantes de risco e a interoperabilidade conecta o resultado ao prontuário e à decisão clínica. Aí sim, a gente vai conseguir impactar o paciente. O valor aparece quando o dado genético muda a conduta do médico na ponta. Não adianta eu pegar um PDF, olhar, saber e eu não aplicar de uma forma efetiva para salvar uma vida. E eu só vou conseguir fazer isso se eu conseguir fazer o dado transitar lá do laboratório para chegar lá na ponta do seu Zezinho que está em Carapicuíba, sentado na frente do médico dele, analisando. Né? Espero que a gente chegue nisso. O sequenciamento ele gera o dado. Então, é o IoT e a tecnologia. A interpretação gera o sentido, que é a IA, e a integração gera o cuidado, que é a interoperabilidade. Paralelo 2, vacinas de mRNA. Isso é quase um... Os meus filhos brincam comigo, botando palavras difíceis, né, para falar. Mas aqui a gente procura demonstrar que
muitas vezes, a inovação, a gente achava que toda inovação ela estava na molécula de mRNA, que, no caso da Covid, foi levada como vacina, né? Mas tinha um desafio que é como que eu fazia o delivery desse mRNA dentro da célula e ele chegasse intacto para surtir o efeito que eu desejava, né? E a gente usou de nanopartículas lipídicas aí para transportar e fazer essa entrega. Então, muitas vezes, uma tecnologia básica vem e torna possível uma tecnologia disruptiva. Então, o que a gente tem? Né? Sem a entrega, a inovação não chegaria ao seu destino. Fazendo um transbordo, né? Na vacina da mRNA, a nanopartícula foi o veículo de inovação. No diagnóstico digital, a interoperabilidade é o veículo de inteligência. Eu estou defendendo tanto assim a interoperabilidade porque a Mozo, a minha empresa, está junto com o HC e junto com a B3 num projeto de interoperabilidade de dados da saúde privada brasileira, que eu vou depois pincelar um pouquinho no final, se vocês tiverem curiosidade. Um paralelo 3 na radiologia, eu vou passar até rápido, porque todo mundo sabe aqui que a gente teve o DICOM e o PEX, que foi quando a gente conseguiu padronizar as imagens e fazer as imagens circularem entre os diversos equipamentos e entre os diversos estabelecimentos e os níveis de atendimento da jornada do paciente, que efetivamente hoje a gente consegue aplicar a inteligência artificial na leitura de imagem, diagnóstico. E ele já disse para a gente como é que é. Ei, vamos lá, estabeleça padrões, adote esses padrões para que todo mundo possa conversar com base no mesmo, falando a mesma linguagem, né? Os riscos dos silos, IoT sem A gera somente sinais, interoperabilidade sem estratégia vira estrutura vazia. Se eu não circulo dados, se eu não tenho onde impactar, não tem sentido. A IA sem a interoperabilidade gera insights isolados, que é como hoje são os nossos atendimentos, né? São episódicos. Fiquei doente, vou lá, me atendo, me curo, saio, nunca mais volto. É isso. Essa é a jornada do ser humano hoje, na nossa saúde. Não deveria de ser assim. O que eu estou propondo aqui é um novo modelo. Tá? E o diagnóstico sem integração vira um evento pontual, não uma jornada de cuidados. A inovação em saúde fracassa menos por falta de tecnologia. Eu vejo vocês falarem aqui do que está surgindo de diagnósticos, de exames. É fantástico. É fantástico. Mas falta o quê? Integração. Interoperabilidade. Uso de dados. Um novo modelo de diagnóstico, então, que eu gostaria de provocar vocês aí, de toda ousadia, né, sendo bem, né, professora? Pelo fato de eu ser advogado, eu me permito essa licença poética, tá bom, gente? Porque daí eu posso errar que ninguém vai me criticar. Do exame pontual ao ecossistema de diagnóstico contínuo. O modelo tradicional que a gente tem é um exame episódico, um resultado isolado, que tem um valor somente para a situação, não tem um valor na jornada, não tem um valor, muitas vezes, na vida do paciente, porque isso se perde. Às vezes o paciente perde um papel, e aquele papel tinha um dado muito importante para um evento que 5 anos depois um médico vai estar analisando. A interpretação ela é manual, pouco contexto longitudinal, é aquela situação que está posta, muitas vezes, numa situação de emergência, e uma baixa integração entre as instituições. Fui bondoso de falar de baixa integração, né? Para não falar nenhuma. O modelo emergente, então, que a gente precisa buscar é um monitoramento contínuo com dados multimodais, ou seja, eu tenho que reunir dados de todas as bases, classificá-los, purificá-los e, a partir daí, então, guardar num selo, ou num silo, né, digamos assim, que é o quê? É o paciente. Uma IA que seja, aí sim, então, tenha a capacidade de ser preditiva, e ela só vai ser preditiva porque eu tenho uma interoperabilidade entre sistemas olhando para prontuário do paciente em um hospital, para a dispensação de medicamento que ele fez lá na farmácia, para o exame laboratorial que ele fez, para a consulta que ele tinha feito com o pediatra 15 anos atrás. Que vai gerar um cuidado coordenado e um aprendizado em rede.
E aqui eu falo assim, eu vi alguém falando aqui, foi... Quem que falou Digital Twin? Se tiver algum empreendedor aqui, venha. Vamos montar uma startup de Digital Twin. Esse é o futuro da saúde. É você conseguir reunir todos os dados do cidadão, e eu falando todos os dados não é só de doença, não, é de vida saudável também. Não é só você olhar para o ser humano quando ele dá errado, você tem que olhar para o ser humano quando ele dá certo também. Se ele tem uma rotina saudável, você tem que mapear essa rotina. E aí entram os wearables, toda a interação, a inteligência artificial conversacional. E aí, como é que você está, João? Você acordou bem hoje? Dormiu bem? Não, não dormi bem. Por que você não dormiu bem? Comi uma feijoada ontem à noite. É um machine learning, ele está aprendendo. Pô, João, não come mais feijoada à noite. Quando você come feijoada à noite, você fica mal no outro dia. Então, assim, a gente precisa dessa integração. Então, para mim, medicina do futuro é digital twin. A gente vai ter um gêmeo digital que vai saber tudo. E, em cima desse gêmeo digital, a gente vai conseguir predizer muitas coisas a respeito da saúde. Né? Tem inteligências artificiais aí que já estão acertando data em quanto tempo você vai morrer com 80% de precisão. Né? O diagnóstico ele deixa de ser um momento e passa a ser uma capacidade permanente do sistema, ou seja, um aprendizado permanente. E qual é o papel da interoperabilidade? Né? Puta, ela permite tudo isso que vocês estão vendo aí, gente. Durante muito tempo, interoperabilidade foi algo que todo mundo subiu em palco, discursou, falou, disse, se assenhorou, se apoderou da tese, dos jargões, mas nunca ninguém fez. Ok? O HC hoje ele é o líder, ele é o que a gente chama de honest broker dentro de um projeto que está junto com a Mozo e com a AB3, fazendo uma plataforma de interoperabilidade para a saúde com um visualizador efêmero. Nós estamos rodando agora uma POC, onde estão com os hospitais HC, Sírio, Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz e AC Camargo, laboratórios Fleury, DASA e Sabin. Estamos estudando outros players, planos de saúde e redes de farmácia também para virem compor, para a gente conseguir validar uma tecnologia de visualização efêmera que não dependa de data lake. É algo extremamente revolucionário que nós estamos fazendo. E, pasmem, a maior dificuldade que nós encontramos não foi dificuldade tecnológica, foi dificuldade cultural. O dado é meu. Vocês sabem o que é isso, né? O dado é meu. Não, mas como é que eu vou abrir meus dados? O dado não é seu, filho. Filho, o dado não é seu, o dado é do paciente. O dado é do cidadão. Você é um guardião do dado. E mais, eu vou mais longe como advogado agora, na minha visão. Não precisa sequer de consentimento do paciente. Se o paciente estiver na frente de um médico, o médico tem o direito, entre parênteses também o dever, de, se ele tiver um sistema de interoperabilidade, buscar o histórico do paciente sem autorização do paciente, porque é a exceção da LGPD. Ele está buscando a informação, acessando dados sensíveis do paciente, mas é na tutela da saúde dele. Isso é exceção da LGPD. A gente precisa fazer valer isso, gente. A gente precisa. A gente precisa de vozes falando disso. E a interoperabilidade é que transforma a inteligência local em capacidade sistêmica. Estou acabando, eu juro. É que eu me empolgo. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar? É assim, ó, o diagnóstico do futuro será uma rede inteligente de cuidado. E a pergunta estratégica não é apenas qual novo exame podemos oferecer. Essa não é a pergunta. Talvez não seja a pergunta certa. Não do ponto de vista tecnológico, mas talvez do ponto de vista de impacto, de delivery para a sociedade. Mas que arquitetura de inteligência diagnóstica nós queremos construir? Acho que essa é a pergunta que eu gostaria que todos vocês saíssem daqui na cabeça. Porque, não obstante o dia a dia a gente faz com o que a gente tem nas mãos. Mas o futuro tecnológico está batendo e ele está chegando numa progressão geométrica. E quem não mudar o mindset vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Vai ficar fazendo exames básicos. Né? Então, mais uma vez,
A IoT capta, a IA interpreta, a interoperabilidade aciona. Se eu não acionar, eu não tenho o valor impactando, eu não tenho toda aquela cadeia de valor impactando na jornada do paciente. E a sociedade ganha quando as três trabalham juntas. A IoT com sinais, a inteligência com a IA gerando algoritmos, predição, estratificação, apoio à decisão. A ação vem da interoperabilidade em cima do prontuário, da linha de cuidado, dando condições para que o médico tome decisões mais assertivas. O paciente goze desse benefício a partir do momento que ele libera os dados dele, e o sistema como um todo passa a ter menos... As pessoas vão adoecer menos. Todo mundo se beneficia. E o valor social, que é a prevenção, que melhora o acesso, porque diminui o acesso, né? A usabilidade diminui, se você previne, com maior eficiência, equidade e sustentabilidade. O valor não está apenas em saber mais, mas está em agir melhor. Acho que é isso, gente. Obrigado. Desculpe a demora, viu? Eu me empolgo. Excelente, Érico. Muito obrigado. Vou convidar agora o doutor Eduardo Paranhos. E aí eu tenho uma confissão a fazer. Eu sou advogado também, então os advogados estão dominando aqui o espaço do laboratório. Vocês tomem cuidado. Eduardo, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, brigadíssimo. Em primeiro lugar, Carlos, obrigado pelo convite. Aqui hoje eu represento a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, também a convite da LIS Brasil, numa parceria sobre o tema. E a gente falou bastante hoje aqui, os colegas antes de mim, parte regulatória, falamos de IoT, falamos de interoperabilidade. Aprendi demais nessa manhã. Por sinal, boa tarde, eu sou o primeiro a dar hoje boa tarde, que já chegamos na parte da tarde. Mas eu ouvi muito sobre a parte regulatória, sobre diagnósticos, sobre questões específicas de pesquisa, projetos específicos de pesquisa, e um tema super importante em relação à inteligência artificial, em especial, é a gente olhar também o que está sendo discutido sobre regulação de inteligência artificial, aí não necessariamente específico de diagnóstico ou específico de pesquisa, mas o que está sendo discutido e trazido hoje como pauta para a regulação da inteligência artificial de forma geral. E por quê? Porque impacta também os setores específicos. Então, muitas vezes, quando a gente fala em conformidade regulatória, e partindo do micro, fazendo o caminho inverso, né? Partindo do micro para o macro, aprovação de diagnósticos, pesquisa clínica, médica, farmacêutica, não só está restrita à realidade, aos requisitos regulatórios específicos, mas também, com certeza, os requisitos gerais regulatórios aplicáveis às tecnologias. A gente viu hoje, durante a manhã, não uma, mas algumas linhas do tempo, e na minha linha do tempo e na linha do tempo regulatória e de governança de dados e governança de inteligência artificial, tem uma característica que não é comum, por exemplo, à realidade científica que muitos de vocês estão inseridos, que é o fato de que a linha do tempo da regulação, ela não necessariamente só evolui, em alguns aspectos, andando a linha do tempo para frente, em alguns aspectos, a gente vê até um retrocesso de determinados conceitos. Por que eu trago isso como exemplo? A gente tem aqui tanto iniciativas de políticas públicas, estratégia brasileira de inteligência artificial, que depois foi suplantada pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, alguns projetos de lei, e em vários aspectos a indústria de tecnologia entende que, por exemplo, o projeto de lei 21, aprovado, 21 de 2020, aprovado em 2021, tinha conceitos que hoje são entendidos até como, ou desde a época também, como mais modernos e adequados para a promoção de pesquisa do que, por exemplo, o projeto de lei 2338, que é o projeto de lei que hoje está sendo discutido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, uma evolução temporal, mas não necessariamente uma evolução para todos os aspectos de conveniência
de uma regulação de IA. E aqui tem uma questão de tempo interessante também, né? Quando a gente olha aqui, para quem acompanha tecnologia, inteligência artificial, a gente está falando ali de 2021, a aprovação do projeto de lei. Logo em seguida, um novo projeto de lei proposto no Senado para regular essa matéria. O que, em termos de inteligência artificial e mercado, a que isso remete, né? 2021, 2022... Pessoal, nem a inteligência artificial generativa, com a solução aí talvez mais conhecida, estava ainda disponível para o usuário em geral. Então, hoje o que a gente vê de criação de texto, de imagem com IA generativa, esses projetos de lei são anteriores a essa realidade, assim como uma lei tomada como referência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a lei da União Europeia, também nasceu de um texto originalmente anterior a essa realidade, sendo que hoje já a lei aprovada já é posterior à IA generativa. Eu costumo dizer que tem 3 mitos em relação à inteligência artificial quando a gente coloca essa pauta de regulação e governança da inteligência artificial. Bem, a primeira, no mercado, é a visão de que a inteligência artificial é a solução para todos os problemas, né? Então, vamos colocar uma camada de inteligência artificial que tudo milagrosamente vai se resolver. O outro mito é o exato oposto disso, né? Espera aí, inteligência artificial, muito risco, vamos deixar isso para um segundo momento, não vamos usar, e a gente perde todo essa sintonia fina que precisa ser feita, que está justamente não num extremo, não em outro, mas no meio dessa trajetória. E qual é o terceiro mito? O terceiro mito é o que foi muito defendido, ainda é defendido na discussão legislativa, no debate regulatório, que é a inteligência artificial não é regulada, precisamos regular a inteligência artificial. Urgentemente, o Brasil está perdendo o que a gente ouviu várias vezes, que nos arrepiava, o Brasil está perdendo a corrida da regulação. Que corrida da regulação, né? A gente está perdendo várias corridas, hoje de manhã eu ouvi várias aqui, né? Em relação à pesquisa, em relação a investimentos que poderiam ajudar a fomentar o setor, mas corrida da regulação. Na realidade, a gente trabalha com empresas do setor, até do ponto de vista da ABS ou no escritório com clientes. A inteligência artificial ela é tão regulada hoje quanto ela já era em 2021, quando o projeto de lei foi proposto, quando ela já era décadas atrás. O colega trouxe aqui alguns exemplos, até mostrando o inverno da IA, mas antes, com iniciativas. Por quê? Porque as leis gerais aplicáveis a dados, as leis gerais aplicáveis à tecnologia de forma geral, também se aplicam à inteligência artificial. Então, eu costumo dizer, não sei se a gente vai ter tempo, mas senão no almoço a gente conversa em palestras e em eventos. Geralmente eu peço, hoje, pessoal, traz um exemplo aqui onde a inteligência artificial traz um risco enorme. Gente, 99,9% dos exemplos são atrelados justamente a dados, ao uso ou ao mau uso de dados pessoais. E dados pessoais, a gente tem uma legislação relativamente recente, moderna, complexa em vários aspectos, mas relativamente recente, que é a LGPD. Em reação, muitas vezes, inclusive no debate legislativo, falando, mas é difícil implementar, é difícil fazer cumprir. Não, isso é interessante. Então, a gente vai fazer uma outra lei para ter mais uma outra lei difícil de fazer cumprir, sendo que na substância, né, como a gente diz no legalês, no mérito, existe uma lei que protege dados pessoais, da mesma forma como o Marco Civil da Internet, o Código Civil, o Código Penal. Mas, enfim, temos sim um espaço para uma regulação complementar ao que existe. No nosso entendimento, no meu entendimento, muito mais direcionada a princípios gerais, como transparência, explicabilidade, que aí sim, em âmbito setorial, cada setor dá o contexto que é cabível àquele setor. Poxa, Eduardo, mas então explicabilidade pode significar uma coisa para diagnóstico, aqui, setor e atividade de todos vocês, e para telecomunicações pode significar outra coisa? Sim, por que não, né? Se a realidade do uso da tecnologia
demandar um alcance de uma explicabilidade diferente, por que não? E também projetos de lei ou leis em âmbito estadual que hoje já vêm sendo discutidas. Sobre os projetos de lei, aqui, como eu mencionei, em 2021 foi aprovado o projeto de lei 2120, que trazia uma visão de que esses princípios gerais norteariam, então, a atividade da regulação pelo regulador dos respectivos setores. Foi uma lei muito criticada pela sociedade civil, em especial sob a visão de que não traria consequências, não tinha penalidade, multa de não sei quantos milhões, não tinha nenhuma tipificação criminal, não tinha obrigação específica de processos internos, não tinha uma pré-classificação de risco. Veio, então, no Senado, um projeto de lei 2338, que foi 100% redigido por uma comissão de quê? De cientistas, de médicos, pesquisadores? Não, de juristas. Então, foi uma lei criada por advogados, especificamente inspirada no modelo europeu. Não é a minha leitura, não é a leitura do setor. A própria comissão que criou a legislação expressamente menciona que é uma comissão, um projeto de lei inspirado na legislação da Europa. A legislação da Europa, para quem tiver curiosidade de conhecer em mais detalhes, boa sorte, é o que eu tenho a dizer, porque a gente está falando de uma lei de quase 500 páginas, extremamente complexa, e nessas 500 páginas fazendo referência a várias outras legislações europeias, que, se você quiser compreender o todo, é extremamente complexo. A primeira questão que surge é, poxa, mas como isso contrasta, né, com o resto do mundo? Contrasta de uma maneira bastante desafiadora. Então, hoje, a própria União Europeia, mesmo após ter aprovado o famoso AI Act, EU AI Act, né, essa legislação geral de inteligência artificial, já tem sinalizado a necessidade de flexibilizar alguns desses aspectos, porque quando a gente compara outras grandes economias, aí não precisa nem só polarizar Estados Unidos, China, mas mesmo mercados que têm pesquisa e desenvolvimento muito fortes, como Singapura, Coreia do Sul, Israel, Austrália, as legislações de inteligência artificial estão muito mais no contexto de complementar a legislação existente do que se sobrepor à legislação existente. Um exemplo, talvez, o que esse projeto de lei 2338 teve várias versões já até agora discutidas no Senado. Uma das que se tornou cada vez mais restritiva à medida que as versões avançavam é a questão de direitos autorais, que geralmente, quando se ouve esse tema, o que vem à mente é: poxa, mas não é importante proteger o direito autoral, enfim, seja um escritor ou uma música, enfim, não é importante proteger? Claro que é importante proteger, mas existe um desconhecimento sobre o que a inteligência artificial representa com o uso de dados, sejam dados pessoais ou sejam criações, obras protegidas por direitos autorais, para o treinamento de modelos versus o output desses modelos, né? Então, uma solução de IA que te entregue um conteúdo que viola um conteúdo protegido, pode ser uma pesquisa clínica como o de vocês, naturalmente teria uma proteção por direito autoral, independente de uma legislação nova. Mas e o treinamento do modelo, né? Muitas vezes os dados estão disponíveis em internet aberta, está num site, qualquer um pode entrar e acessar, e o treinamento de modelo com bases abertas ele acontece justamente dessa forma. Um aprendizado não é uma cópia, é um aprendizado como nós humanos faríamos entrando num site, aprendendo, e nós usamos esse aprendizado, inclusive nas nossas atividades profissionais. Não tem nada errado nisso, claro, ressalvado, não estou falando aqui de copiar conteúdo, mas o que é aprendido e depois utilizado. Então, esse tipo de restrição num projeto de lei atual, se aprovado, claro, ainda está em debate, faria com que o Brasil tivesse a legislação referente a esse assunto mais restritiva
do mundo. Então, poxa, mas isso vai impactar as grandes empresas que produzem grandes modelos de linguagem? Também, mas a gente não pode esquecer que, além dos LLMs, né, que são os Large Language Models, existem os SLMs, que são Small Language Models, que são, provavelmente, o que empresas aqui, algumas talvez até aqui presentes, façam partindo de um Large Language Model e customizando aquela solução para a realidade necessária de um uso específico. Posso fazer isso? Posso, mas se eu treinar com a internet aberta, eu vou ter que pedir autorização aliás, até muito antes de pedir autorização, eu vou ter que ser capaz de identificar para um conteúdo de uma internet aberta que tem mais de 1,5 bilhões de sites publicados, isso só contando o nome de domínio primário. Se a gente entrar nas sub-abas ali, enfim, com certeza centenas de bilhões de sites, a gente tem que ser capaz de identificar por esse mecanismo se um conteúdo é protegido, por quem é protegido, porque um site ele pode ter uma foto minha, um texto seu, uma diagramação de alguém. Então, é enormemente complexo. Algumas outras preocupações do setor, então, justamente com esse excesso de sobreposição regulatória. Se tiver um problema com dados pessoais da inteligência artificial, numa solução de inteligência artificial na saúde, e a gente tiver uma lei nova de A nesse modelo do projeto de lei, aplica a lei nova? Aplica a LGPD? Aplica um pouquinho de cada? Não, mas a lei nova ela é posterior. Ela é posterior, mas ela não é específica de dados. Então, a insegurança jurídica que isso causaria seria enorme. Da mesma forma, projetos de lei e leis hoje em âmbito estadual, essa aqui, uma lei curtinha, não precisa a lei inteira, mas aqui na tela não está um pedaço da lei, está a lei inteira, a Lei Geral de Inteligência Artificial do Estado do Ceará. Eu tenho absoluta certeza que essa lei foi feita com a melhor boa intenção, não tenho nenhuma dúvida. Mas aqui a gente tem conceitos como ética, a própria definição de inteligência artificial. Há várias. Então, que conceito de inteligência artificial vai ser seguido? Inviolabilidade de dados. O que é inviolabilidade? É só não deixar vazar, é não deixar acessar? São dados dos usuários, mas usuários só pessoas físicas ou pessoas jurídicas também? Porque dado empresarial não está sob a LGPD. A LGPD é sobre dados pessoais. Então, isso é só um exemplo do como uma regulação sem levar em consideração todos esses conceitos pode tornar a atividade bastante mais complexa. E aqui a gente defende, eu tenho um texto que a gente participou, um esforço que a gente participou na Organização Mundial do Comércio, onde justamente um dos objetivos da OMC é fomentar medidas que façam com que haja cada vez menos fragmentação regulatória. É o conceito cujo oposto é justamente a interoperabilidade regulatória, e aí o nosso tema principal de hoje. E o ponto que a gente defende é justamente como, ao contrário do caminho de um modelo mais restritivo, como, por exemplo, hoje adotado pela Europa, e já a própria Europa reconhecendo que precisa flexibilizar, e do projeto de lei no Brasil, uma lei mais baseada em princípios, onde a regulação específica esteja no setor, ela mais facilita o multilateralismo e a inserção, inclusive, aqui das startups brasileiras em mercados internacionais, do que o contrário, do que eu falo assim, não, vamos ter uma lei super restritiva aqui, e aí a lei brasileira de um jeito, aqui da Europa é outras, então é bastante complexo. Justamente nessa parte prática de como endereçar, então, enquanto esse debate está em curso, a gente escuta também muito na associação, fala, poxa, mas como é que eu faço, então, a gestão desses riscos? Se eu tenho leis gerais ali, mas tem um projeto de lei em curso. Bem, aqui a gente está no setor diagnóstico, saúde, com certeza vocês são familiarizados, então já tem regulações específicas dos setores que começam a surgir justamente para preencher esse papel do regulador do setor
ser capaz de entregar determinadas soluções. Na área de saúde, tem a resolução 657 da Anvisa, por exemplo, sobre software como device médico. Se a gente ler a resolução, nenhum momento da resolução tem o termo inteligência artificial, mas vários dos conceitos se aplicam à inteligência artificial. Ah, Eduardo, você acha isso? Não, a própria Anvisa colocou, então, no Q&A, lá no documento de perguntas e respostas, ali falando, não, ali eu não falo inteligência artificial expressamente, mas esse conceito aqui se aplica. E agora, o mês passado, fevereiro, mês retrasado, teve a resolução do Conselho Federal de Medicina, também determinando que, na atividade médica, o uso da inteligência artificial ele precisa observar alguns critérios. Até que ponto essa resolução está dentro do que se espera, né, da atividade, e uma das principais complexidades está diretamente ligada à área de diagnóstico, que é uma referência ao fato de que a inteligência artificial ela não pode, de forma autônoma, dar o diagnóstico, comunicar o diagnóstico para o paciente. Precisa ser um médico. Enfim, claro que existem diagnósticos de altíssima severidade ou gravidade e outros que são extremamente simples. A resolução não faz essa quebra. Então, uma complexidade adicional para a inteligência artificial. O que a gente recomenda nesses casos é bastante objetivo. Partindo de um modelo em que a gente tem leis aplicáveis, tem LGPD, tem Marco Civil da Internet, tem as leis aplicáveis e resoluções setoriais ou normas técnicas, por exemplo, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que já traçam ali já fazem um receituário de medidas que possam ser tomadas, é que as organizações não deixem de olhar a importância de ter a governança do uso dessas soluções. Então, lembram que eu falei no início que muitas vezes falta esse conhecimento e que muitas vezes as organizações elas pecam pelos dois extremos, ou não utilizam ou utilizam de forma desregrada. Então, na verdade, o melhor uso ele está justamente nessa sintonia onde a governança ela faz parte da agenda prioritária da organização e para entender o que a sua própria atividade requer de governança. Porque também não é absolutamente nada efetivo você pegar e olhar assim, bem, então vou fazer um benchmark, eu vou ver o que o maior laboratório do mundo está fazendo nesse aspecto. Não, excelente, mas você é o maior laboratório do mundo? Não, você não é o maior laboratório do mundo. Então, que medidas de governança são não só adequadas e corretas, proporcionais à sua atividade, à sua organização? Então, normas da BNT ajudam, pelo menos, a ter um pontapé inicial aí nessa discussão. E um tema para concluir, o professor aqui, durante a manhã, mencionou, né, que o direito, geralmente, ele vem atrás, né? Primeiro acontece o fato e ele vem atrás, que é verdade em boa parte, mas aqui na discussão regulatória, a gente tem a chance, e é parte das discussões que estão acontecendo no Congresso, de certa forma, colocar um pouco essa lógica em contexto, que será que ao invés de ter um monte de penalidade, um monte de obrigação, um monte de multa num projeto de lei, que muitas vezes até repetem o que está na LGPD, quer dizer, você precisaria, né, replicar ou sobrepor, será que ao invés disso a gente não poderia usar esse mecanismo para o fomento à pesquisa, o fomento ao desenvolvimento, o fomento à adoção, mas não a adoção apressada e irresponsável, a adoção com governança e com capacitação. Então, capacitando a força de trabalho para adotar. Então, mecanismos de fomento do ponto de vista de investimento público, contrapartidas fiscais ou incentivos, sim, podem fazer parte de lei, de um mecanismo legal, e, com isso, fazer com que o direito ele não seja necessariamente só um atrasado ali tentando endereçar uma situação que já aconteceu, mas com fomento que
que a governança e que o direito e que a regulação elas possam ser um catalisador e um acelerador da adoção e da atividade de inovação no campo da inteligência artificial. Eu nem sei se eu passei muito ou pouco, porque aqui só aparece tempo esgotado, então eu devo ter passado bastante, mas muito obrigado, eu fico à disposição para conversar com vocês. Por favor, Érico. Bom, eu abro para 2 perguntas, se houver, antes do nosso almoço. Né? Mas parabéns a ambos, acho que a gente conseguiu aqui cobrir bem essa nossa... Alguém quer... Aqui. E... Vamos lá. Cleverson. Obrigado, Carlos. Eu sou Cleverson, trabalho na indústria, no diagnóstico, Thermo Fisher Bioinsight. Aproveitar os advogados presentes aqui e fazer uma pergunta nesse sentido. Se já houve algum caso relevante de penalidade do mau uso de dados com base aí na lei LGPD, nos tribunais. Interessantíssima pergunta. Parece simples, mas é bastante difícil. O que é inteligência artificial? É um ponto interessante. Se vocês pesquisarem, tem uma pesquisa sobre quantos % das empresas usam inteligência artificial. Se você quiser uma pesquisa, tudo de fontes assim respeitáveis e idôneas. Se você quiser uma pesquisa que diga que 10% usa, tem. Se você quiser uma pesquisa que diga que 90% usa, tem. Ou 50%. Porque tudo depende justamente de como você define esse conceito. Então, recentemente teve uma pesquisa do NIC BR, quando você vê o conceito está mais ligado à robótica ou a uma apresentação de inteligência artificial mais complexa. Porque se a gente pegar a inteligência artificial da maneira mais ampla possível, gente, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer quantos % das empresas usam inteligência artificial. 100% das empresas usam inteligência artificial, porque tem inteligência artificial na minha planilha, no meu celular, no meu corretor de texto. Então, tem. Em que camada essa percepção começa a se separar? Então, sim, tem decisões judiciais ainda iniciais, por exemplo, em questão de direito autoral, se pode usar o conteúdo, se não pode usar o conteúdo, mas ainda em muita evolução, porque não é uma discussão no Brasil, é uma discussão internacional. Nos Estados Unidos tem um dos grandes produtores de IA num processo com o New York Times discutindo se pode, se não pode o uso de conteúdo jornalístico na IA generativa, um pouco como eu coloquei ali, mas é um aprendizado, a solução está quebrando uma proteção para ter acesso a esse conteúdo, ou a solução só está enxergando o que está publicamente disponível. Então, não tem nenhum, como eu posso dizer, nenhum precedente autoritativo, que eu te falo, olha, esse aqui, olha lá que aqui está coberto tudo. Está em bastante evolução. Mas vamos trocar figurinha, que à medida que quando surgindo novos casos, até divido com você. Especificamente na área da saúde, não sei. Talvez o caso um grupo de farmácias, né, que estava... Sim. Acho que porque, na verdade, o ponto é IA ou é LGPD? Então, sim, no setor de saúde tem alguns casos referentes ao uso de dados que estão sendo discutidos em juízo, casos grandes. Esse uso é uma discussão de IA ou é uma discussão puramente de LGPD? Hoje, a lei que está em vigor é LGPD. O caso está tramitando, os juízes estão discutindo, o Ministério Público está opinando sobre LGPD. Se a gente passar, ou quando a gente passar uma lei geral, se ela tiver muito overlap, né, muita sobreposição com, por exemplo, a LGPD, aí vai ter uma camada adicional de incerteza, né, e de complexidade, porque como que você soluciona? Teve um mau uso de dados pessoais nessa ferramenta. Então está aqui LGPD, aplica isso, aplica aquilo, vocês têm essa obrigação. Não, peraí, mas essa ferramenta é de inteligência artificial, então além disso tem também outra regulação, mas uma se intercala com a outra. Então tá animado, assim, tem bastante coisa aí por vir ainda. Bruno, você quer comentar alguma coisa?
Érico, desculpa. Eu vou dizer assim, inteligência artificial, quando eu olho para tudo isso que está acontecendo, eu vejo assim, é como se a gente tivesse ganhado o brinquedo mais fantástico do mundo sem manual de instruções. É isso. Né? A gente fica maravilhado, doido para brincar, mas está meio tateando, assim, descobrindo o que pode e o que não pode. Acho que essa é a visão. Legal. Eu convido vocês agora para fazerem as suas perguntas diretamente aqui no andar de cima, no almoço. Nós estamos servindo um almoço para todos. Voltamos às 13h30, já com a parte da tarde, entrando na questão das terapias. Agradeço a ambos e falo que vocês ganharam agora apoio adicional nas diferentes batalhas. Na questão de inovação, a CBDL está começando toda uma discussão de startups, inovação. Então, a gente vai estar muito mais próximo do Inova HC. Acabei de voltar de uma discussão onde a gente teve foco de fundos de investimento com interesse na América Latina e quase 15 startups diferentes, várias do setor de saúde, numa programação ótima que a gente quer replicar aqui e a gente quer estar junto com vocês. E na questão da ABS, conte com a CBDL, SBAC, SBPC, Abramed, todas as entidades que trabalham nesse setor para fazer um trabalho legislativo adequado para a gente não deixar passar aquilo que não deveria passar. Então, conte conosco. Gente, muito obrigado. Vamos começar já o almoço.